Olá pessoal, no último vídeo a gente viu como determinar os coeficientes de rigidez. Nesse vídeo a gente vai desenvolver com vocês como determinar as reações de engastamento perfeito. Então, reações de engastamento perfeito. Primeira coisa, né, o que são as reações de engastamento perfeito? Veja, se eu pegar e tiver aqui uma viga engastada, e eu tiver um carregamento qualquer sendo aplicado, até vou colocar ele inclinado, de tal forma que eu vou ter esforço atuando no eixo axial, portanto eu vou ter reação axial, né? Então eu vou colocar aqui uma função qualquer, e essa função, esse carregamento distribuído, ele vai seguir uma função que é de x. Note que aqui neste apoio e neste apoio irá aparecer uma reação. Então eu vou ter uma reação vertical, uma reação horizontal e também eu vou ter um momento. Aqui também, uma reação horizontal, vertical, desculpa, horizontal e um momento. Bom, as reações de engastamento perfeito terão uma nomenclatura especial para ela. Então, na horizontal eu vou chamar de F1' e eu vou colocar aqui um chapéu. Na vertical, no primeiro nó, vai ser F2' chapéu. E o momento vou chamar de F3' chapéu. Então, no eixo axial, inicio, F4, aí eu vou para o eixo vertical e eu termino no momento. Isso daqui vai facilitar muito como é que eu vou aplicar o método de deslocamentos. Então eu vou precisar determinar quem são esses Fs para qualquer tipo de carregamento. Para isso, eu vou utilizar o teorema de Bethe. Bom, a Bethe ele partiu do PTV e ele fez uma interpretação muito interessante. Ele pegou e pensou o seguinte: bom, eu tenho lá, se eu colocar um deslocamento virtual, então eu tenho somatório de forças vezes deslocamentos virtuais, eu vou ter que isso daqui é igual a integral esforços internos, deslocamentos relativos internos. Portanto, né, suponhamos que eu estivesse trabalhando com um esforço normal. Eu teria integral, o esforço normal é n, e eu teria aqui du. Claro, eu posso dividir du por dx e também multiplicar. Fica a mesma coisa. Note que essa parcela aqui, nós sabemos que a derivada da equação dos deslocamentos no eixo da barra é igual a normal sobre EA. Mantive a barra aqui porque isso aqui está vindo da minha estrutura virtual. Portanto, o que acontece? Essa integral ela é igual a EA, aliás, 1 sobre EA, né? E dentro da integral aqui eu mantenho o n barra d de x. Olha, se eu tivesse aplicado uma força virtual, o que teria acontecido é que os meus esforços internos seriam os virtuais. Mas veja o que acontece aqui, né? Agora eu tenho n barra e os deslocamentos relativos internos agora serão n sobre EA dx. Isso daqui vai resultar em 1 sobre A integral de n barra n. Notem que o n, tanto faz se ele está no início ou no final dessa integral. A multiplicação aqui ela é a mesma. Portanto, isso daqui é a mesma coisa. E o Bethe ele fez essa interpretação que eu acho bem interessante, que é somatória de f d barra é igual a somatória de f barra d. Então, esse daqui é o teorema de Bethe. Muito bem, vamos pegar e aplicar isso daqui a um exemplo no qual a gente vai determinar as reações de engastamento perfeito para uma viga. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar uma viga
bem gastada. E o que eu vou fazer vai ser colocar aqui um carregamento genérico. No entanto, eu vou colocar um carregamento genérico vertical, distribuído. Portanto, não tem componente no eixo, tá? De tal forma que as forças que você encontraria aqui, as reações de apoio no eixo, elas serão nulas. A única coisa que eu vou ter vai ser a reação vertical, aqui e aqui, e também o momento. Notem que eu sempre coloco utilizando a regra da mão direita. Então, para cima, e a rotação, ela é uma rotação anti-horária. Isso daqui eu vou falar que continua sendo aqui uma função Q de x. Bom, quem é essa grandeza? Essa daqui é F'2 chapéu. As outras aqui você já segue o nome, é a mesma nomenclatura que eu adotei aqui em cima. Muito bem, suponhamos que eu queira saber quem que é F2' chapéu. Essa daqui é a minha estrutura real. Vou utilizar o PTV para resolver. Vou criar aqui ao lado uma estrutura virtual. E já que eu quero saber força, ou seja, reação na real, eu vou aplicar um deslocamento virtual. Então, eu vou pegar nesse primeiro nó, eu vou trazer esse apoio para cá. E essa minha estrutura ela vai ficar nesse formato. Esse movimento que eu dei, eu vou chamar ele de D2' barra, porque está na minha estrutura virtual. Muito bem, notem que da mesma forma que aqui gerou todas essas reações e momentos, aqui também vai acontecer a mesma coisa, tá? Aqui vão ter forças e momentos sendo gerados uma vez que eu movo esse nó aqui para cima. Vou passar aqui para cima. Olha, o que eu vou estar utilizando, né? Por isso que eu derivei aqui o teorema de Bethe. Vou colocar ele aqui de novo, ó. Fd barra é igual somatória de F barra D. Então vamos começar por aqui. Eu vou pegar forças da minha estrutura real e multiplicar pelos deslocamentos que eu tenho na virtual. Primeira força, olha, eu tenho F2' chapéu. E esse daqui está sendo multiplicado aqui por um deslocamento que é D2' barra. Então veja que exatamente onde eu tenho a força, eu tenho esse deslocamento. Este momento, ele deveria ser multiplicado pela rotação que eu tenho aqui nesse apoio. No entanto, essa rotação é zero. O único movimento que eu fiz foi vertical aqui nesse nó inicial. Essa força aqui, eu deveria multiplicar pelo movimento desse nó para cima ou para baixo, o qual é zero, portanto não tem nenhuma multiplicação. Esse momento aqui, eu deveria multiplicar pela rotação que eu tenho aqui no nó B, e também não teve nenhuma rotação. Portanto, todos esses dois momentos e essa força são multiplicados por zero. Nem vou colocar aqui, para não ficar muito tumultuado. Veja que eu ainda tenho esse carregamento distribuído. Todas as forças que estão atuando nessa minha estrutura real devem ser multiplicadas pelos deslocamentos. O que eu vou fazer então? Eu vou ter que pegar e fazer uma integral. Eu vou integrar este meu carregamento distribuído, que segue essa função, vezes o deslocamento que eu tenho aqui. Então, deslocamento vertical na minha estrutura virtual, V barra. Notem que isso daqui eu já mostrei para vocês como encontrar. Isso daqui é a minha função de forma que eu chamo N2, porque quem eu estou utilizando é a minha deslocabilidade 2, N2, ela varia em x vezes D2'. Nesse caso, barra. Né? Varia em x, x ó, é a coordenada que eu tenho aqui desse ponto, ok? Então aqui eu vou estar multiplicando, vou estar integrando, né? Q de x, e o deslocamento é N2 de x, D2' barra.
Muito bem, todas as forças aqui estão sendo multiplicadas por seus respectivos deslocamentos na estrutura virtual. Agora, eu vou multiplicar todas as forças na minha virtual, ó, F barra, pelos deslocamentos que eu tenho aqui. De fato, na hora que eu tiver esse carregamento, algum deslocamento vai ter aqui ao longo da minha viga. Mas veja que eu não tenho nenhum carregamento na minha estrutura virtual. Portanto, eu não multiplicarei por essa posição deformada aqui da minha viga. Essa reação ela seria multiplicada pelo deslocamento que eu tenho nesse nó. No entanto, é zero. Este momento seria multiplicado pela rotação aqui, mas eu tenho engaste, não tem rotação. Portanto, também seria zero. Da mesma forma, essa reação vertical seria multiplicada pelo deslocamento aqui, que é zero. Esse momento seria multiplicado pela rotação que eu tenho aqui neste meu apoio, que também é zero. Portanto, desse lado da igualdade, tudo é zero. Notem que D2' aparece nos dois termos, portanto, eles se cancelam, porque uma vez que ele é um número, uma constante, ele vai para fora da integral e depois vai cancelar. Portanto, quem que é o meu F2'? Isso aqui é menos a integral de Q de x vezes N2 de x. Então, uma vez que eu tiver qual é a função desse meu carregamento, basta que eu multiplique pela função de forma N2, integre, e o F2' chapéu é igual a menos isso. Muito bem. No passado surgiu uma dúvida que eu achei bem interessante, que é que o pessoal falava para mim, poxa, professor, e se eu pegasse a minha estrutura virtual aqui, que eu estou tentando encontrar a minha reação de engasgamento perfeito, eu tivesse aqui uma força. Ora, o que acontece se eu estivesse determinando, suponhamos, F2', chapéu, não é nada mais, nada menos do que avaliar essa força multiplicada, não vai ser a função de forma, porque eu não estou variando o carregamento. O que vai acontecer é que nesse ponto aqui, suponhamos que eu tenho uma distância A, isso aqui vai ser a minha função de forma avaliada nessa distância A. Nada além disso. Outra dúvida que surgiu no passado é, suponhamos que agora eu queira saber, para um momento aplicado num ponto aqui, vamos supor de uma distância, vou colocar B, e eu queira saber quem que é o meu F2' chapéu. Olha, o que eu vou fazer? Essa parcela ela continuaria indo para o outro lado, ou seja, o sinal negativo continua aqui. No entanto, agora eu tenho um momento. Mas cuidado com isso, porque o momento ele não é multiplicado por deslocamento, ele é multiplicado por rotação. Portanto, o que eu devo fazer é encontrar qual que é a rotação. Rotação para a gente é a derivada de uma função. Então, derivada de N2. Claro que você vai pegar e fazer essa derivada em função de x, só que aqui será avaliado mais tarde em b, que é essa distância que você tem aqui. E é só isso. Desta forma que nós determinamos todas as reações de engastamento perfeito que já foram mostradas para vocês no formulário que eu entreguei durante a aula. Então, esses três casos aqui que você está vendo, foi dessa forma que eu determinei quem que era essa reação vertical, assim como essa e os momentos. Veja que aqui eu só mostrei como determinar uma reação vertical. E, mais uma vez, alguém teve a paciência de fazer para todos esses casos. Notem que eu vou pegar e postar um formulário um pouco mais completo com alguns outros casos aí, mas a partir de agora a gente passa a utilizar formulários. Obrigado pela atenção, pessoal.